Estudando a Bíblia, à luz da nova revelação viva, segundo caderno, o plano da salvação, segunda parte. Para que o homem não morra, alguém tem de morrer por ele. Para satisfazer a sua justiça, Deus matou animais e das suas peles fez túnicas ou vestes para Adão e Eva, conforme é descrito na Escritura. Por isso, no Velho Testamento, os holocaustos de animais foram constantes para a remissão dos pecados. Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No Novo Testamento, esses sacrifícios, ou holocaustos, foram abolidos e substituídos pela dádiva da vida de Jesus, como cordeiro substituto, para remir o homem do pecado original. A vida de Jesus foi entregue na totalidade como holocausto, como ele mesmo diz: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou do Novo Pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E ainda, mas este Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, e está assentado para sempre à destra de Deus. Porque, com uma só oblação ou oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esta realidade, cumprida em plenitude em Jesus, foi profetizada nos primórdios, com o símbolo profético na pessoa do segundo filho de Adão e Eva, Abel. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel, conforme é descrito em Hebreus capítulo 12 e verso 24. Eis a profecia. Retruca Abel. Já acaba de acontecer o que pensavas. A serpente havia induzido Caim a matar Abel. E aquilo que exiges de mim em tua perversão, hei de fazer com amor. A morte que pretendes aplicar-me virá sobre ti, e o meu sangue com o qual impregnarás a terra clamará a Deus e virá sobre ti e teus filhos. A pedra com a qual matarás o teu irmão tornar-se-á pedra de escândalo, em que todos os teus descendentes se despedaçarão. A serpente, porém, há de corromper todo o sangue da terra, e os filhos abençoados clamarão por justiça. Em seguida, virá sobre vós uma grande treva, e ninguém entenderá a voz do seu irmão, assim como, desde já, não entendes a minha, porquanto te deixaste ofuscar por tua própria maldade, através da figura da serpente, dentro e fora de ti, e será para sempre a verdadeira maldição do julgamento divino. Quando chegaram ao ponto em que a serpente aguardava Caim, evidenciou-se a astúcia do mesmo, pois ela enroscou-se nos pés e mãos de Abel, atirando-o ao solo. Tomou uma grande pedra, com a qual esmagou a cabeça de Abel, de sorte que o sangue e os miolos se espalharam sobre a terra. Em seguida, a serpente tomou a pedra na sua boca e a carregou à frente da porta de Caim, escondendo-se na areia, atrás do espinheiro. Neste instante, nuvens negras se aglomeravam de todos os lados sobre a cabeça de Caim e enormes raios fulminavam em todas as direções, acompanhados de fortes trovões,
ventanias fortíssimas começaram a rugir e atiravam grandes massas de saraiva sobre os campos férteis, destruindo-os inteiramente. Foi essa a primeira saraiva atirada dos céus, como prova de amor sem misericórdia, porquanto a divindade fora ultrajada de novo pelo crime de Caim aplicado em Abel. Este texto encontra-se na Criação de Deus, volume 1, capítulos 19 e 20. Embora Deus tenha propiciado a remissão dos pecados, o homem pode rejeitá-la. Assim, passam a existir duas linhagens sobre a terra. A linhagem que descende da morte e permanece na morte, ou os descendentes de Adão sem querer ser regenerados, fazem parte desta linhagem todos os que rejeitam o sacrifício expiatório de Jesus, mantendo-se sobre eles a ira de Deus. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Evangelho de João, capítulo 3, versos 18 e 19. Depois temos a linhagem que descende da morte, mas passou da morte para a vida. Esta linhagem descende de Adão, mas aceitou ser regenerada. São aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, vivem uma vida de testemunho, mantendo-se na doutrina de Jesus e tornando-se filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, e verso 12 e 13. Para conhecimento, seguem-se os 7 Espíritos originais de Deus. No místico número 7 se baseia a perfeição divina em cada pensamento elaborado e em cada ideia fixada e projetada. A causa primária em Deus é o amor. Acha-se em todas as coisas, pois sem ele nada seria possível. Eis os 7 Espíritos divinos, e toda a criação deles corresponde às 7 tendências individuais do Criador, ordenando os 7 Espíritos de Deus. O primeiro é o amor. O segundo, a sabedoria. O terceiro, a vontade ativa de Deus ou a omniponisciência. O quarto, a ordem. O quinto, o rigor. O sexto, a paciência mais perfeita e jamais atingível. A paciência é a mãe da misericórdia. E o sétimo, a brandura ou a própria misericórdia. Justamente o 7º Espírito fez com que Deus mesmo encarnasse em Jesus, a fim de libertar todos os espíritos algemados ao julgamento necessário da matéria, no mais breve tempo, de sorte que se pode classificar a sua obra, a salvação, a reformação dos céus e dos mundos, portanto, a maior obra de Deus, porque nela agem os 7 Espíritos perfeitamente uníssonos, facto anteriormente impossível, em virtude do Espírito da ordem em Deus. Isto encontra-se no grande Evangelho de João, no volume 7, no capítulo 18 e nos versos 1 ao verso 15.